Viva Voz. Viva Voz. Terapia de segunda. Blink 110, 10 e 7 no ar, mais uma edição do Viva Voz Terapia de Segunda. Eu sou o Cláudio Torres. E eu sou o Luciano Copini, seu psicólogo de plantão. Mas aqui, como você já sabe, já conhece, aqui o paciente sou eu. E você, né, Claudinho? Tamo junto sempre, que entrou né? nessa roubada sempre comigo. Me coloca aí nessa pegada aí, eu não sou de arregar, tamo junto aí. Não, cara, eu tava falando o seguinte, aqui é muita história pra contar. A gente tava fazendo as contas aqui agora nos bastidores, cara. Eu faço 50 agora, daqui a 15 dias. Meus pesos. 15 dias não, menos ainda. 12 dias. 12 dias. Tá. Já 3 de julho agora, cara. Rapaz. E você daqui a um ano. Daqui a um ano. Tô bem, né? Então, 99 anos de rolo pra contar aqui. De rolo cara. aqui, de engrenagem. Mas tamo aí, firmeza. Cara, mas hoje, pra tratar da nossa saúde mental, eu trouxe uma pessoa que eu conheço há um bom tempo, uma pessoa de muito sucesso aqui no Mato Grosso do Sul. Olha. Eu acho que eu vou falar o nome dela. Tem gente aí que vai falar, caramba, já levei meu filho ou minha filha lá pra tratar com ela, porque hoje ela é referência aqui no estado. Caramba, que legal. Então eu vou apresentar quem ela é pra turma que tá acompanhando a gente aí. Nós vamos conversar hoje com a Carolina Salgado, que é pedagoga e nutricionista formada pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Ela tem especializações em neuropsicopedagogia e diversas certificações internacionais em hipnoterapia pela Omni Hypnosis Training Center. E é a única hipnoterapeuta infanto-juvenil Omni do Centro-Oeste e a primeira do Brasil. Então ela se destaca no tratamento de depressão na adolescência, cara. Olha, que bacana. Muito bem-vinda, Carol. É muito bom ter você aqui com a gente na Terapia de Segunda. Boa noite, Carol. Muito boa noite, muito obrigada pela oportunidade. É um prazer estar aqui com vocês. Fala a verdade, já começou a hipnotizar a gente agora, né? Eu tô inseguro Você já. percebeu, né? Eu tô inseguro. Eu tô olhando. O meu lado adolescente já se hipnotizou. Já tô, né? Meu lado infanto-juvenil já foi. Carol, é o seguinte, a gente tá começando o programa agora. O que a gente vai ouvir hoje? O que você vai contar pra nós? Vamos falar um pouquinho, né? Sobre como eu cheguei na hipnoterapia, como eu realizo, o que eu faço, né? Quem que a hipnoterapia pode atingir, ajudar. E vamos lá. E você acha que dá pra hipnotizar o Claudinho hoje? Ah, porque sempre eu, cara. Porque você, cara, eu sei que gosta disso. Não, e aí ela me hipnotiza. Quem vai cuidar aqui, né, Carol? Não pode, tem que hipnotizar. Acho que você fica bom. Você é mais novo. Ó, vamos fazer o seguinte, acho que é melhor a gente dar um break rapidão. Aí daqui a pouco, na volta a gente decide como que nós vamos te hipnotizar, combinado? Para com isso, para com essa conversa aí. Bom, tá, o Viva Voz Terapia de Segunda tá no ar. Você que tem alguma pergunta também aí, tá despontando, né? Claro, esqueci de falar pra galera, olha aí, pelos nossos blinkers, você aí tá querendo fazer alguma pergunta pra Carol? Você quer saber como que a hipnose pode ajudar seu filho, por exemplo, a tratar da ansiedade? Manda aqui pra nós uma mensagem por WhatsApp, pode ser por escrito ou por áudio. Sim. E por favor, se possível, ainda manda seu nome que a gente vai responder aqui no ar, né, Carol? Com certeza. 679-9127-1027, o Viva Voz tá no ar. Viva Voz. Viva Voz. Tem aí boa comunicação, bom bate-papo. E assim a gente segue o Viva Voz Terapia de Segunda. Copini. Bora, Claudinho, cara, você vai falando isso, eu vou ficando até emocionado, né? Porque hoje, especialmente, que nós temos uma hipnóloga infanto-juvenil aqui com a gente, eu vejo a oportunidade de você passar por uma hipnose, cara. Daqui a pouquinho. E a gente descobriu hoje segredos. Seu sonho, é o sonho dele. Tá. É que eu falo pra ele, não consegue, ele não conseguiu. Quero ver. Carol, esse é o desafio do Claudinho, ele desafia todo hipnólogo que vem aqui, ele desafia. O que você acha disso? Vamos tentar. Ai. Bora seguir. Eu tenho perguntas aí. Depois que a Carol falar aí como é que é o processo aí, né? A gente... Então vai, Carol, começa aí contando. Como é que você entrou nessa de hipnotizar a criança? Como é que foi isso? Então vamos lá. Bom, eu entrei nessa de hipnotizar, não foi criança, foi de me hipnotizar, né? Eu fiz faculdade de nutrição e em algum momento, né, eu fui morar fora, fui estudar no exterior e quando eu voltei, eu não voltei. Eu entrei em jet lag e não voltei ao normal. E aí aconteceu que eu precisei de hipnose.
E aí entrou a hipnoterapia na minha vida, passei pelo processo, me curei, né? Fiz as ressignificações necessárias. E aí agora eu comecei a trabalhar com a hipnose, né? Eu só esperei me formar em hipnoterapia, em nutrição, me formei em hipnoterapia e comecei a trabalhar. Porém, no ato que eu pensei, eu vou assumir isso na minha vida, eu, né, tinha certeza que eu queria trabalhar com crianças. Não, peraí. Isso que eu ia falar. Você acelerou muito a sua história. Vamos dar uns passos pra trás aí. Tá. Primeiro, como é que você ouviu? Vamos lá, você chegou. Você morou aonde? Pra começo de conversa. Tá, vamos lá. Eu morei na Espanha. Na Espanha? ano. Muy bien. Sim. Falas espanhol? Creio que sim. Creio que Muito bem. Creio que sim. O Claudinho também fala muito bem. Fala. Ele tem um sotaque. Tudo ele hispânico. fala que sou eu, né? Ele que fala. Ó, tá. Tá bom. Eu adoro Veremos. Espanha, adoro Espanha. Eu tive a oportunidade de conhecer Barcelona. Mas você morou onde na Espanha? Madrid? Copini, eu morei no País Basco, na cidade do Eta. Olha só, caramba. E lá Foi. você falou. Mas lá não, o pessoal fala espanhol mesmo? Fala espanhol, sim. Ah, legal. Tem, né, o dialeto, mas eles falam espanhol, sim. Ah, que bacana. Você ficou lá Sim. quanto tempo? Um ano. Um Um ano ano fazendo um ano de curso de nutrição lá. Olha só que interessante. Imagino que, vamos dizer assim, qualidade de vida, ritmo, tudo bem mais tranquilo que o nosso, né? Muito mais. Muito. Você acha que isso contribuiu para esse seu jet lag? Não. Definitivamente não, né? Ah. A gente entende o que aconteceu comigo como um processo de programação, né? E aí, sim, né? Ocorrido num nível da nossa mente chamado subconsciente, né? E não foi por causa do fato de eu ter morado lá na Espanha, de um ano fora do país, mas pelo fato de um acúmulo de situações, de eventos na vida, né? Que foram negativos, que geraram um processo na minha vida, que foi aí nesse jet lag. Tanto que, na verdade, passei por inúmeros profissionais. Ninguém identificou o que eu tinha. Não existia Mas um quais eram diagnóstico. os sintomas exatamente? Eu não tinha horário mais para comer, para dormir, porque eram 4 horas, eu acho, né, de diferença de horário, fuso horário. Mas quando eu voltei, não voltou. Eu passei 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, meses. E eu queria... Foram 7 meses. Eu já Você, estava tipo, tomava café da manhã 10 horas da noite, sei lá. Exatamente. Eu acordava 3 horas da manhã querendo comer um boi. 3 horas da tarde eu queria jantar. Eram umas coisas absurdas. E eu não tinha que me fizesse dormir nesse tempo. Nada. Não existia medicamento, não existia nada. E aí chegou alguém e falou pra você: cara, já tentou Pai de Santo? Já. Que tal hipnose então? Beleza. Foi isso? É, mais ou menos isso. Não, porque tem gente que tem medo de hipnose, né? Mas tem mais coragem no Pai de Santo do que da hipnose, na verdade. Exatamente. Eu já tinha tido a oportunidade de conhecer a hipnose antes, né? Hipnose, hipnoterapia, então eu já sabia que não tinha risco, não causava nada pra pessoa. Pelo contrário, né? A hipnoterapia, ela ajuda as pessoas, né? O que você falou, eu fiquei com medo da hipnose. O Claudinho mesmo, lá, agora já até arrepiou aqui. Sim, mas eu gosto de contar, né, nos podcasts, nas minhas consultas, como eu conheci a hipnose também. Porque eu tive os mesmos medos que as pessoas têm. Cheguei num psicólogo, ele falou assim: fica de pé que eu vou fazer um processo de hipnose com você. E eu pensei, meu Deus, Ferrou. e agora? Ou eu vou ficar de pé, qualquer coisa eu saio correndo. Eu olhei pra porta e aí ele fez, né? E aí eu falei: é só isso? E ele falou: é só isso. Tanto que nem teve efeito, de fato. E aí eu comecei a pensar na hipnose como algo que poderia ter, né? Então isso daí foi bem antes de tudo. Foi bem antes. Você foi hipnotizado e o cara não fez nada com você, igual o Claudinho. Que é hipnotizado, mas ele não fala que não fez nada. É certo? Exatamente. Mas eu vou ser sincero, se hipnotizar eu vou falar, não, tô... Tá, mas não é visível, Como né? é que o Claudinho vai saber? Como é que você sabia que você foi hipnotizado? Boa pergunta, Claudinho. Não vai existir nada, muitas vezes, que você sinta que está hipnotizado. Porque a hipnose, o estado de transe, é algo totalmente natural, que a gente acontece. Basta você estar, por exemplo, mais do que 2 minutos no celular viajando na maionese, você já pode estar em processo de transe. É muito clássico. A gente que é, né, terapeuta, nós somos profissionais, a gente já enxerga melhor isso, a pessoa nesse estado, né? Mas
de modo geral, o que a gente sente? Nada, absolutamente nada. Entendi. Ô, Carol, e quando que uma mãe, por exemplo, ela pode ver que o filho está precisando desse tipo de tratamento? Quando a criança estiver apresentando algum problema de escola, ansiedade, início de depressão, tristeza, qualquer tipo de sentimento negativo, roendo unha, maus comportamentos, enurese, que é o xixi na cama, né? Luto. Muitas mães trazem filhos para resolver lutos de humanos e de animais, né? Que é muitíssimo importante. Fobias, muitas crianças com muitas fobias e medos, isso é clássico, né? Tudo isso a hipnose, né, trabalha assim com excelência. Bom, vamos fazer o seguinte, Carol, a gente vai então para um breve intervalo. Na volta, a gente vai continuar com o Claudinho Hipnose parte 3. Se você tem alguma pergunta, manda aí no 67991271027. Estamos com a Carol, a doutora Carol aqui, e o papo tá sensacional. Você vai ser hipnotizado. Eu já fui, cara, eu já tô hipnotizado. Blink 102. Pensou sustentabilidade? Pensou Blink. A Unimed, Ciclo Reis e Cicobi Unique ajudam a manter o plantio de árvores às margens do Segredo. Todas as 7.380 árvores estão crescendo e sendo cuidadas pela Blink e pela Ecoplantar. É uma imensa floresta e chamamos com orgulho de Das Águas. Break Sustentável Blink 102, cuidando do futuro pra você. São parceiras do Break Sustentável. Unimed Campo Grande, aqui tem gente, aqui tem saúde, aqui tem Unimed. Ciclo Reis, bicicletas e acessórios, pedalando pelo futuro. Juntos construímos um mundo mais verde. Cicobi, construindo juntos um futuro sustentável. Cicobi Unique, único para você. Blink 102. Chegou a hora de conquistar seu Nissan. Conforto, desempenho e tecnologia em um só lugar. Nova Nissan Frontier, topo de linha. A picape desenhada para fazer mais. De 320 mil por 239.990, mais taxa 0%, com 75% de entrada e residual em 12 vezes. E ainda, Nissan Versa Sense completo e automático. A partir de 109.990 no modelo 2025. Corra para a Riviera e leve o melhor da tecnologia japonesa para a sua garagem. Riviera Nissan. Paz no trânsito começa por você. Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul apresenta Pantanal Tech MS. Mais que um evento, um marco na produção sustentável do Pantanal. Dias 28 e 29 de junho na UEMS de Aquidauana. Agronegócio, agricultura familiar, empreendedorismo, inclusão produtiva, turismo, preservação são temas deste encontro, onde o conhecimento interage com os principais atores do desenvolvimento da atualidade e do futuro. Inscreva-se em pantanaltech.com.br. ZYL 675 Blink 102.7. Você é apaixonado por café e está em busca de um lugar especial? Bem-vindo à nossa cafeteria Doce Grão. Aqui nós nos orgulhamos em oferecer uma experiência única para os amantes de café. Trabalhamos com bolos, doces zero açúcar e sem glúten. Saboreie nossas delícias sem se preocupar com restrições alimentares. Nosso espaço conta com 2 salas de cowork, alugue por hora e desfrute de um ambiente calmo e confortável. Venha nos visitar na Doce Grão, Avenida Bom Pastor 578. Atenção Campo Grande. A Comercial Mariano, sua especialista em lubrificantes, filtros, aditivos e produtos de limpeza da Coronel Antonino, está de casa nova. Agora na Coronel Antonino, número 1636, em frente à Soldamac. Faça seu orçamento agora. 992836425. Blink 102. Tá no FM, tá na Smart TV, tá no app, tá na rádio certa. Dá-lhe mais. Galera, e hoje estamos falando com a Carol Salgado, que é referência em hipnose infanto-juvenil. E aqui nos bastidores, enquanto a gente estava aqui aguardando essa música maravilhosa que estava tocando, música relax, a gente estava aproveitando para hipnotizar o Claudinho. Né, Claudinho? Tá bom. Você ainda não admitiu que foi hipnotizado? Tô hipnotizado. Tô. Tem que ser para falar assim. Então, Carol, ele tá ou não tá? Fala pra ele. Só de olhar daqui, confirmo, tá sim. Carol, para. Tamo no que? Tá, fala, por que eu tô hipnotizado? Não, cara, porque a gente conhece os sintomas. Por exemplo, você tá nesse exato momento focado. O foco é uma das coisas que tem a ver com hipnose. É ou não é, Carol? Fala pra ele. Entendi. Então tá bom.
Segunda coisa é a imaginação. Você tá com a imaginação fértil? Tô. O que você imaginou agora? Nada! Já pensou besteira. Tá vendo, cara? Olha aí, ó. É ou não é hipnose? Ele já tá em hipnose. Já tá em hipnose. Já tô. Então você tá rindo à toa, quer ver, ó? Ri de novo. Ou melhor, não ri agora. Tenta não rir. O Carol, deixa eu contar isso pra você. É sério, foi muito engraçado. A gente tava fazendo um programa desses e tava o Geraldo Foscaches, né? Que também é hipnólogo, como você bem sabe. E ali a gente começou a conversar e tinha gente aqui no estúdio assistindo, sentado aqui nos bancos, né? Aqui do lado. E aí eu falei, pô, antes de começar o programa, eu falei, pô, vocês topam fazer uma brincadeira? Eu falei, tá, toparam, tal. Como é que era? Aí eu submeti um deles à hipnose. E aí, só de pensar, ficou vontade de rir, Claudinho. E aí eu peguei e dei a seguinte sugestão: toda vez que eu contasse uma piada sem graça, quanto mais sem graça fosse a piada, mais vontade de rir ele teria. Cara, eu tava aqui, eu fazia tipo o gracejo, cara, sabe? O comentáriozinho, sei lá, uma coisa boba, né? Tipo essas que a gente faz de monte aqui. A pessoa dobrava de dar risada, sabe? De pôr a mão na barriga e tudo. Cara, a gente começou a ter acesso de riso, quase que o programa não sai. Mas foi tão engraçado. Então, tipo, a hipnose tem esse lance, né? De que muita gente tem medo e tal, mas, poxa, quem dá a oportunidade de conhecer sempre tem experiências positivas, né? Exatamente. O que aconteceu, na verdade, foi que provavelmente você engatilhou neles a risada, não foi da piada, foi de você. Toda vez que a pessoa olhava pra você, ouvia sua voz, ela respondia com a graça dela, né? E é muito engraçado, né? É muito legal, né? A hipnose, ela pode fazer isso, né? Isso acontece, na verdade, naturalmente todos os dias, né? A gente engatilha e desengatilha coisas todos os dias, até mesmo se a gente prestar atenção. Dá um exemplo de uma coisa dessas que pode ser estranha, por exemplo. Estranho. Bom, vamos ver. Eu vou dar um exemplo mais clássico, para ficar mais próximo de entender. Uma pessoa que gerou alguma emoção negativa, mesmo que tenha sido pequena em você, ou alguma coisa estranha, e dali pra frente, toda vez que você entrar, passar pela porta, a pessoa lembrar de você, qualquer coisa que ela remeta a você, vem aquela emoção e a pessoa vai associar você àquilo. Então a gente tá falando de fazer com que, de certa forma, uma pessoa tenha uma série de, vamos colocar assim, de elementos emocionais, uma carga emocional atrelada à imagem dele. É isso? Exatamente. Mesmo não tendo feito nada. Mesmo muitas vezes não tendo feito nada. É aquela coisa de você olhar pra uma pessoa e falar, por algum motivo não fui com a cara dela. Exatamente. Já aconteceu com você, Claudinho? Não. Você nunca olhou pra alguém e falou, não fui com a cara dessa pessoa? Não. Nunca? Nem agora? Nem agora, nem agora. Eu não tenho, tipo assim, o meu é o contato, conhecer, ver, eu não. E sempre foi meu mesmo, assim, de. Muito, o cara fala, eu ficava muito bravo quando falava, cara, eu não vou com a cara daquela pessoa, não sei porquê. Ah, cara, mas eu, ao contrário de você, eu tenho isso aí, viu, Carol? Eu não tenho. Eu tenho eu tenho o sensor aranha. Não. Né, que tipo, eu tenho que conhecer a pessoa, tem que. Aí ela vai me trazendo um ranço. Senão, não. Ah, cara, eu confesso pra você que. E eu não consigo disfarçar, hein? Eu tenho um negócio que eu acho que a pessoa percebe. Eu teve uma vez. Mas aí você já tem. Aí também assim vai, porque você já conhece a pessoa. Aí você teve o primeiro contato, você viu falando, viu o gesto, viu. Não, mas eu tô falando, mas é disso que eu tô falando. Na primeira, você bate o olho, você já fala, ó, não fui com a cara. Você conversa com ela 5 minutos aí sim, aí eu sou assim. Tá. De não saber o porquê que eu não vou com a cara da pessoa aí é diferente. Tá bom, o porquê já é outra história, né? Aí eu não sei dizer se todas as vezes eu pensei o porquê. Teve uma pessoa que eu lembro muito bem, assim, diz que você... Eu sei, eu percebi. Mentira. Percebi. Cara, foi de contato 5 minutos com a pessoa, assim, eu já... Foi aquela meia recua, aí foi indo, não aguento ouvir a voz hoje. É mesmo, cara? Sério. Ah, mas eu já tive situações que eu ignorei esse meu sentido aranha aí, né? Esse sentimento e me arrependi depois. Porque deu exatamente o que eu previ que fosse acontecer.
que é. Não Explica isso, Carol. E aí, o que é isso? Quer dizer que é uma mensagem do subconsciente? É uma autossugestão? Pelo fato de eu ter me autossugestionado que aconteceu, se eu não tivesse me sugestionado, não teria acontecido? O que você acha? Não, eu acredito que seja mais, sim, o seu subconsciente falando. Né? Ele reconheceu alguma coisa não consciente daquela outra pessoa e falou, vai com calma. Só que você falou, vou driblar isso, né? E aí você falou, não, eu tô enganado. E aí acabou, né, se ferrando. Muitas vezes a gente tem que ouvir a nossa voz interior, sim. Né? As pessoas chamam, às vezes, de energia, de cosmos, de, né? O que quer que seja. Mas a gente tem que ouvir, sim, essa voz. Hoje eu confesso pra você que ultimamente eu presto muita atenção a isso, porque também tem um lado, acho que você vai ficando mais velho, você vai se espiritualizando um pouco mais, eu acho, né? Tem isso também. Mas mais do que isso, é aquela coisa que eu sinto que as pessoas estão abandonando, que é aquela coisa de viver o momento, de estar no aqui, no agora e menos no amanhã, sabe? Tipo, no sentido de ansiedade, não no sentido de planos. Plano você tem que fazer pro final do ano, plano você tem que fazer para daqui a 10 anos, você tem que ter planos, você tem que ter objetivos, mas você tem que viver o presente, não o amanhã. Então, nesse esforço que eu acho que eu tenho me colocado. E falando nisso, né, a gente até conversou algumas coisas sobre hipnose, sobre o que está acontecendo com os jovens e tudo mais, né? E entrando já no aspecto de saúde, talvez os nossos ouvintes aí queiram mandar perguntas com relação a isso. Crianças com depressão. Eu queria que você citasse assim, Carol, né, coisa minha, uma curiosidade, assim, de alguma mãe levando lá, né, a criança lá, o seu filho lá, o que a criança tinha, o que era, como que foi feito. Conta uma história. Uma história, um exemplo aí. A criança com depressão, infelizmente, está se tornando um quadro bastante recorrente, né? Então, a mãe, ela chega com a criança já em um estado já bastante avançado, porque a própria mãe, muitas vezes, é a própria depressiva, a própria pessoa com fobia, a própria pessoa borderline, né? E aí, ela mesma já não enxergou a própria situação. E aí, quando a criança está já em algum estado, já avançado, aí que ela vai buscar ajuda. A maior parte dos quadros que eu recebo é assim. E é muito louvável aquela mãe que percebe já no princípio e busca ajuda. Então, isso é extremamente importante. Viu que o seu filho não está agindo, né, comportamentalmente normal, não está, né, com as emoções adequadas, não está feliz, não está reagindo legal, tem que buscar ajuda. Então, bom, respondendo a sua pergunta, né? Como que a mãe chega? Ela chega, ela traz o filho, a criança, ela tá cheia de emoções negativas, tá toda transtornada, na maior parte dos casos, e a gente vai trabalhar essa família, né? Eu falo assim, não é um trabalho com a criança somente, é um trabalho com a família. Eu fico pensando que mediante o que a gente está vivendo hoje, né? Hoje, por exemplo, agora há pouco comentamos sobre isso. Você vai ouvir uma mensagem. Hoje a maior parte das pessoas não consegue ouvir a velocidade normal, tem que pegar e acelerar. É como se fosse algo que, tipo, a ansiedade de estar com pressa que as coisas aconteçam. E esse é só um dos exemplos, né? A gente percebe que é um comportamento que está se repetindo. A pessoa ela não pode mais perder tempo com o outro. E fica aquela coisa de, poxa, eu preciso... vou dar um exemplo. TikTok. É interessante pensar sobre o TikTok. Pessoas passam horas vendo vídeos de 30 segundos, 60 segundos, horas. Ou seja, se você fizer a conta, nós estamos falando de centenas de vídeos. Às vezes até, arrisco dizer, milhares de vídeos curtos. Você pega para assistir um filme hoje em dia que tem 2 horas de duração, a galera tem uma ansiedade, fica com o celular vendo mensagem, jogando joguinho, não consegue se concentrar, entrar no clima do filme, deixar aquilo, sabe, tipo, te absorver e você sentir a emoção daquilo. Então as pessoas não estão vivendo o momento. Então isso é o que eu acho que está acontecendo com as crianças. Nós estamos num nível de ansiedade tão grande que fica impossível para um pai conseguir administrar um negócio desse. Eu vou mais além, Copini. É mais grave do que você imagina. Isso não é o que está acontecendo com as crianças, é com os pais. Os pais estão colocando os filhos no 2x. Eles estão acelerando o filho para ele poder viver a vida dele. Os pais não estão gastando o tempo deles, né, a matéria deles, a energia deles. Então, isso está sendo grave.
É isso que eles precisam se conscientizar. E aí, claro, as crianças por tabela vão fazer igual, né? Mas não é. Eu falo para você que 99% dos casos que eu recebo tem alteração, tem fundo de pai e de mãe. Bom, eu como psicólogo eu vou te dizer que eu aumentaria para 100% quando é comportamento, né? Sempre tem uma influência externa e nessa fase são os pais que são os mais substanciais. Com certeza, substanciais. Boa palavra para expressar o peso que tem esse emocional que está sendo transmitido para os filhos, que faz todo sentido. Soma isso ao fato de que hoje, na maternidade e na paternidade, os pais se colocam na posição de defensores dos filhos. De tudo, de qualquer coisa, contra tudo, contra todos. Ou seja, não é mais o papel do educador, do treinador, do professor, como eram, por exemplo, eu tenho certeza, os nossos avós, né? Então, o que acontece em função disso? Nós estamos perdendo a capacidade de lidar com problemas, frustrações, né? Eu vou dizer para você o português bem claro. Hoje em dia, nem sequer o cara pode broxar e aprender com isso, porque ele vai tomar lá como é que chama lá o remédio que você tomou, Claudinho, aquele azulzinho? Eu de novo. Você percebeu? Eu tipo, sei. você toma esse negócio, você não passa nem pela experiência de ter que, né, lidar com a frustração de ter broxado, né, Claudinho? É verdade. Nós estamos numa geração que não lida mais com isso, esqueceu como lidar com isso e com isso está perdendo resiliência. Junto com a resiliência, a capacidade de enfrentar, de passar por desafios para conquistar coisas maiores e melhores. Sabe, tem um filme de ficção que é antigo já, tal. É até engraçado porque todo mundo usa Crocs, né, no filme, porque eles falam que no futuro, né, a gente vai ter só gente idiota no mundo. Porque a tecnologia vai ser tanta que a gente não vai precisar pensar, não vai precisar fazer nada. A tecnologia vai cuidar da gente. Então só vai nascer gente burra, cada vez mais burra, sabe? Então será que é isso que vai acontecer? E Carol, o que você acha? Carol, Eu acredito que se os pais não agirem rápido, sim, tem chance. Já pensou? Mas a gente não vai muito longe, né? A gente já tá na metade do caminho, infelizmente. Por que você diz isso? Hoje em dia, eu vejo pelos próprios pais, né? Os pais estão idiotizados. A gente precisa salvar esse planeta através daquele que quer ser pai e mãe, né? Então, a gente precisa entender que eu sou pai, eu sou mãe, eu preciso de ajuda. Eu não tô conseguindo fazer com que o meu filho cresça diante dessa condição que você trouxe, né? Saber ser resiliente diante das situações. Saber crescer, saber, né? Ter condição para poder desenvolver esse mundo e ser pais no futuro. Olha, eu acho que esse desafio que é o que a gente precisa propagar. O que você acha da gente abrir para os nossos ouvintes mandarem mensagem, pais ou mães que querem de repente fazer perguntas com relação a isso? Agora. Então, vamos para um breve intervalo e daqui a pouco a gente volta com a Carol Responde. Beleza, já estamos de volta, fica aí. Blink 102. Digitalnet apresenta Ao Vivo Blink. Dia 25 de agosto tem mais um Ao Vivo Blink. CPM 2 tá voltando pra cidade de vocês. Marcelo Falcão na área avisando. Alô, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Dias atrás. CPM 22. E Marcelo Falcão do Rapa. Garanta o seu lugar nesse show histórico. A transmissão do Ao Vivo Blink é garantida pela Digitalnet, a melhor internet do Mato Grosso do Sul. Blink 102. Apaixone-se por um Hyundai. Condições especiais para garantir o seu 0 km. HB20 Comfort Plus 2425 por 83.990 com entrada mais parcelas de 899. Creta Limite 2425 de 156.690 por 144.990. E ainda HB20 Comfort Plus TGDI AT 2425 de 111.490 por 103.990 com entrada mais parcelas de 1.299 e com mais 199 na parcela leva a versão sedã. Só na Ulsan Hyundai Campo Grande. Mas no trânsito começa por você. Viver é mágico. É realidade. 6 Copini, tamo de volta. É isso aí, eu ouvi dizer que a Carol hipnotizou o Claudinho. Né? De novo.
Não, o Claudinho tá meio encanado, Carol, porque até agora ele não acreditou que hipnose existe, que ele foi hipnotizado, aconteceu aquela coisa toda. Mas não tem problema, cara. Tá bom. Relaxa que em breve... Fui já, pronto. Não, relaxa. Você vai descobrir em breve o que nós estamos falando. Porque, afinal de contas, né? Hipnose, qualquer pessoa pode ser hipnotizada, não é verdade, Carol? Verdade. Aliás, tem algumas pessoas que a gente percebe até que tem uma tendência maior a ser hipnotizado, não tem? Sim. Que dicas você pode dar para saber se uma pessoa tem mais facilidade que a outra? Pessoas menos ressabiadas, né? Pessoas que são mais tranquilas, que é aquilo que chamamos de sugestíveis, né? Então a pessoa, ela tá mais acessível. Pessoas mais acessíveis, fala eu topo, eu quero, né? São mais fáceis. Isso assim, tanto em clínica quanto de palco, né? Sim. Então, se não tiver essa suscetibilidade, a pessoa falar eu quero, eu tô pronto, né? Não, realmente é difícil da gente conseguir fazer um transe na pessoa e hipnotizar ela. E com criança? Mesma coisa? Mais ou menos. Crianças, quando são um pouquinho menores, a gente consegue hipnotizar sem pedir permissão. Já é um pouco diferente dos adultos. Tem um lance que até a gente sabe que existem pessoas que são maléficas, malvadas, criminosas, que fazem isso propositalmente com crianças. Que é você ficar repetindo uma história mentirosa a ponto de fazer uma lavagem cerebral. E funciona com criança, né? Sim, porque ela acredita, né? Ela não tem senso crítico suficiente para poder definir o que é certo e o que é errado. Então, na verdade, é aquilo que a gente chama de aprendizado, né? Então, acaba sendo um processo de hipnose, mas que é um aprendizado que ela, né, recebe. Eu vi um caso, não sei se vocês já ouviram falar disso, de uma criança que foi sequestrada, aí passou por esse processo, né? A pessoa que sequestrou era uma senhora que perdeu o filho e foi na maternidade, roubou uma criança para suprir esse papel e ficava repetindo que, você que é meu filho, sou sua mãe, não sei o quê. Chegou uma hora que a criança acreditou. Entendeu? E passou um tempo, sei lá, descobriram essa história toda e fizeram uma hipnose pra criança regredir. Eu não lembro, não era tipo, devia ter uns 3 anos a criança, sei lá qual que era. Não lembro os detalhes, tô falando, mas eu não lembro direito dos detalhes. Não sei se você ouviu falar disso. E a hipnose ajudou a criança a se lembrar de vários detalhes, né? Você já viu um papo desse? Não ouvi, mas me lembra muito, né, da hipnose forense, que pode ser ajudar a pessoa a buscar informações dela do próprio passado, de coisas que aconteceram, para ter pistas para poder solucionar um caso. Então, sim, pode sim, perfeitamente ser. Claro, não tem como provar ali diante daquele contexto daquela hipnose e dizer, nossa, é verdade, aquele sujeito se lembrou daquela cena de 3 anos. Porém, com aquela pista, a justiça pode procurar, né? E aí, sim, solucionar um caso. Interessante. Nesse caso, a criança vai lá, vai ser, ela é hipnotizada pra quê, Carol? No meu consultório? Você hipnotiza ela pra contar, pra ela se comportar, pra que é? Pra todos os sentidos, né? Tudo é possível, desde que, dependendo da idade ela queira, desde que ela se sujeite, desde que ela, né, esteja ali disposta, né? A gente pode fazer desde sugestão para ajudar no comportamento, ou também essa daí de como, né, o Copini citou, que seria aquilo que chamamos de regressão, técnica regressiva, tá? Que não é o que a maioria das pessoas acreditam que tem a ver com vida passada. Não, é na vida presente. A gente busca na memória da criança, ela mesma vai falar, e vai resgatar o momento da vida dela em que aconteceu alguma coisa, como, por exemplo, uma mulher falando, eu sou sua mãe, eu sou sua mãe, eu sou sua mãe. Esse caso, né? E aí ele lembra daquela memória e a gente vai trabalhar aquela memória. Entendi. Tem um lance que falam que hipnose é repetição com emoção. É isso mesmo? Sim, às vezes até sem emoção. Às vezes até sem emoção. Sim. E no caso de criança, então, funciona mais fácil ainda. Muito mais fácil. Esse tipo de sugestionamento, às vezes os pais fazem sem querer, né? Sim, sabe, é aí que tá o problema. Quando meus filhos eram pequenos, eu tomava muito cuidado com isso, porque aquela história de não ficar falando, sabe? Por exemplo, né? Eu já vi pais fazendo isso. Você é idiota, você é burro. Coisas desse tipo. Porque o pai repete esse tipo de coisa várias e várias vezes. Até o filho ou filha se realmente começar a se comportar dessa forma. Ou seja, aceitar
essa característica, esse adjetivo, esse rótulo. Exato. Copini, eu tenho uma gama imensa de pais que vão, né, no meu consultório com esse arrependimento. Então aí eu acabo trabalhando filho e pai juntos. E é lindo, né? Porque a gente consegue ressignificar a história dos dois, né? Apagar a mágoa do filho de tudo que ele escutou e a gente tirar aquela culpa daquele pai que fez isso sem saber o que estava fazendo. Muitos pais fazem. Hoje, graças a Deus, a gente tem mais disponível, né? Acessível, que não se faz isso, né? Uhum. Mas hoje a hipnoterapia, ela pode curar famílias nesse sentido. Mas as sessões você faz só com o filho ou com o filho, filha, enfim? Ou você faz sessões com os pais também? Faço com todo mundo também. Com todo mundo também. E esse faz parte do tratamento. Chegou lá, meu filho tá com problema. Qual que é o problema dele? Ele faz xixi na cama. Então, beleza, todo mundo aqui, vamos fazer uma hipnose. É assim? Não necessariamente, né? A gente faz separado, né? Em momentos separados, né? Cada um tem o seu momento, né? Totalmente individual, né? Bem... E pela tua experiência, o xixi na cama é também comportamento dos pais? Muitas vezes. E que tipo de comportamento? Acho que tem pais ouvindo agora e já pensando, caraca, velho. Sim. Será que eu tô fazendo alguma coisa pro meu filho mijar nas cuecas, mano? Tem gente pensando isso, né, Claudinho? Qual a cara do Claudinho? Será? Claudinho é pai fresco, não sei se você sabe disso. É. O filho dele tá com... Filha, né? Filha. Desculpa, a filha dele tá com 2 meses. 2 meses? 2 meses, vai fazer dia 29, 2 meses agora. Olha aí. Não é a primeira filha dele, né? Você já tem filho, né? Tem um casal, né? Um casal. Essa é a terceira, né? Um casal já grande e aí agora saiu a Sofia. Agora a Sofia. Mas olha, essa cara dele de acabado é por causa disso. É nada. Quem tá se acabando é a Yara, minha esposa. Eu ajudo bastante, mas. Isso eu não duvido. A mulher sempre acaba carregando uma carga um pouco maior, especialmente nessa fase do início, né? Da vida, né? Isso. Do filho. Eu até faço uma parte aqui que eles não escutem, né? E olha que interessante, deixar evitar que o filho escute. Hoje, olha que interessante, eu trabalhei com uma pessoa adulta, uma moça adulta, né? E a gente buscou lá no passado dela e olha exatamente isso. Pai falando, filho dá trabalho, ela filha única, dá trabalho, é difícil, gasta muito dinheiro, estou cansado. Adivinha? 30 anos, uma série de fatores. Uma série de fatores. E aí a gente vai e trabalha isso. Então, todo tipo de crítica, né, em relação ao filho. Não tô cansado, né, é dificultoso, é trabalhoso. É evitar. E falar na frente deles. Muito importante. Bom, você vê, tipo, eu li um livro que chama Hipnose Não Existe. Você deve ter lido esse livro, né? Não, já ouvi falar. Já ouviu falar? Uhum. O autor, é bem interessante a proposta dele. A proposta dele é provar que a hipnose existe através de situações cotidianas. Então ele descreve uma situação e fala, mas a hipnose não existe. Por exemplo, ele fala, uma menina sobe numa cadeira. Ele dá esse exemplo no livro, né? Aí a mãe fala assim, menina, desce dessa cadeira, senão você pode cair e se machucar. A menina não desce da cadeira, cai, se machuca. Aí, de repente, a mãe, desesperada, vendo aquela situação, fala, meu Deus, você podia ter morrido, para com isso. Beleza, essa situação cai no esquecimento, ninguém mais lembra disso. Mas o que acontece é, em algum momento da vida, essa menina pode desenvolver uma fobia. Por exemplo, o medo de altura. Pode ser outro medo também, pode ser medo de falar em público. Exatamente. Não precisa ser subjetivo. Exato. Ela pode, a mente dela, subconsciente, pode entender assim: eu não posso subir de vida. Pode ser tudo muito subjetivo. Não posso subir de carreira, não posso subir um degrau na minha vida. Por quê? Porque eu vou morrer, porque vai acontecer alguma coisa comigo fatal. E aí, percebe? Isso foi uma sugestão proposital da mãe? Com certeza não. Ela não teve a intenção, mas a sugestão entrou na cabeça da criança. E é o mesmo fenômeno da hipnose, que todo mundo tem medo, né? A diferença é que com a hipnose você escolhe qual sugestão que você quer. Entendeu? Agora a sugestão tá lá. E não só essa, né? Sugestões do dia a dia. Ah, seu cabelo é feio. Pronto, aí a criança fica traumatizada com o cabelo porque acha que é feio. Entendeu? Ah, seu nariz
Aí seu nariz parece uma batata. Ai, pronto, a pessoa quer fazer a cirurgia no nariz. E por aí vai, não é, Carol? Exatamente. Geralmente não acontece com uma única informação, né, dada, mas uma série repetida, né? Aquilo que a gente conversou, a repetição, né? Isso. É várias e várias vezes, o que pode ser inclusive do mesmo interlocutor, né? Sim. Por exemplo, no caso do bullying na escola, pode ser o mesmo, vamos dizer, como é que fala? O mesmo coleguinha abençoado. Coleguinha abençoado, vai, para não falar, né? do bullying. Mas o ponto é, ele repete, fica falando até a própria criança ficar com vergonha, eventualmente, sei lá. Até que acredite, né? Acredite. E aí entra a tal da sugestão. Será, Claudinho? Fala uma sugestão que você aceitou do passado, que você ficou com vergonha de você mesmo, por exemplo. Que hoje você pensa diferente. Não lembro. Mas teve, não teve? Teve muitas, né? Então tem que ter, Tem você, Carol, você lembra uma sua? Matemática. Você era ruim de matemática, essa era a sugestão. E sabe o que é pior? Ah. Eu amo matemática. E aí? Só fui descobrir depois que fui me desbloqueando. Olha que interessante. Olha. Mas tinha, porque tive uma dificuldade, e daquela dificuldade virou uma bola de neve. E agora eu vou ter que colocar você na professora particular, porque você não consegue, você não pode, você é incapaz. Nananana. Pum. Anos acreditando naquilo. Olha só. Eu passei por isso também, mas no meu caso foi com relação à leitura. Mas, assim, eu posso dizer que rapidamente eu consegui resolver, porque quando eu estava vamos colocar acho que no primeiro, no segundo ano do ensino médio, o desafio que fizeram para mim foi exatamente esse. Eu comecei a falar, poxa, cara, os livros que eu leio, eu não gosto. Mas que livro que você lê? E eram só livros para vestibular. Que, vamos falar a verdade, eu entendo o poder, eu não sou especialista em literatura ou em língua portuguesa para saber que, claro, eles têm um valor muito importante na questão da literatura brasileira. Mas para um adolescente de 13, 14 anos, o livro A Moreninha, né, o Memórias Póstumas de Brás Cubas e etc, não são as coisas mais legais. Mas aí começaram a me indicar outros livros. Eu li um, por exemplo, que chamava Os Caravelho do Diabo. Você já leu esse? Não. Você já leu esse, Os Caravelho do Diabo? Falar. Era livro infanto-juvenil, outra linguagem, uma realidade mais próxima com a minha. Tinha um que chamava O Cadáver Ouve Rádio. Olha aí, outro nome do... Então, tudo livro de autores brasileiros no infanto-juvenil. Eu morava em São Paulo, eu li um livro que se passa em Campo Grande, que chama Quando Florescem os Ipês. Não lembro o nome do autor agora. Um campograndense escreveu, e eu era criança, morava em São Paulo nessa época, né? Então, assim, eu comecei a ler livros que eram interessantes e comecei a perceber que eu gostava. Com 14 anos de idade, eu li O Senhor dos Anéis, pô. Quem já viu os livros do Senhor dos Anéis, aliás, foi numas férias de verão, o mês de julho. Sentei com o primeiro livro, só saí da cadeira quando eu terminei o terceiro livro. Pra você ver como as pessoas mudam. Só depende de uma sugestão. Entre outras coisas, né? Eu lembrei dessa agora. Faça uma análise aí, Carol. Perfeito, é isso mesmo. A gente vai sendo recebendo sugestão todo momento, né? Boas e ruins. Quais as sugestões que os pais têm dado para os filhos que mais têm atrapalhado a vida deles? Dá um exemplo. Eu tenho um palpite. Posso dar um palpite? Aí você me fala se eu tô quente ou se eu tô frio. Uhum. Com essa história de ficar protegendo de tudo, a sugestão que eles estão dando é que eles são muito frágeis e que eles podem ser possíveis vítimas de qualquer circunstância, qualquer pessoa, e não são capazes de enfrentar os próprios problemas. Sim, é uma delas. Olha. Sem dúvida. Sem sombra de dúvida. Muita proteção, você fala muita proteção. Isso é uma coisa que eu sim. Não tô dizendo que eu, por exemplo, vou falar que eu faço a mesma coisa. Não tô dizendo que eu me comporto de maneira diferente. Porque é como eu me sinto sendo um bom pai. Mas eu sei que isso tem consequências. E são sugestões não faladas, são vividas, né? Comportamentais do pai com o filho dia a dia. Mas o contrário também é certo. É uma das sugestões que estão também mais críticas, que é a negligência. Então você veja, a superproteção, como você colocou de um lado, e a negligência, por exemplo, que atua ali com aquela criança que fica no celular. Você tem crianças de todas as idades que passam o maior tempo no celular, na frente do computador,
na frente, né, da televisão, sem qualquer tipo de... Os pais não dão nenhum tipo de rotina, não prestam atenção no que elas estão fazendo. Então isso também é uma sugestão grave. Bom, pra você ver, esse negócio de delegar para essas, vamos chamar, babás digitais, né? Porque é o que acabou virando. Você pega, eu vejo muitos pais fazendo isso, chega lá no rolê, pega o celular, põe na mão do filho, num joguinho, aí toma a cervejinha dele, troca ideia com a galera, tal, e deixa a criança lá hipnotizada num joguinho. Isso gera uma série de coisas, né? Especialmente a alienação, porque a criança não tá nem ali vendo o que tá acontecendo no mundo em volta dela ali, ela tá só com os olhos dentro do mundo digital. Você assistiu aquele WALL-E? Não assisti. Não assistiu aquele desenho? WALL-E? Que é do robozinho. Eu sou uma pessoa que justamente por isso eu evito ao máximo telas. Inclusive de cinema. Inclusive. Bom, então o WALL-E é um desenho da Disney que tem um robozinho que ele fica no planeta Terra recolhendo lixo, é o trabalho dele. Ele recarrega a bateria e vai limpando o planeta. Acontece que os seres humanos já abandonaram o planeta há muito tempo. E tá só ele ali. E aí vai, a história vem. O fato é que de repente a nave onde estão os seres humanos começa a voltar pro planeta Terra. E o WALL-E vai parar dentro dessa nave. E aí mostra como é que são os seres humanos que estão vivendo no espaço há gerações e gerações e gerações, há centenas, se não, sei lá, milhares de anos. O ser humano está extremamente obeso, sendo transportado como são poltronas flutuantes, e com uma tela na frente da cara deles. E eles só ficam conversando com quem está na frente da tela. E andando, em movimento. Em movimento, como se estivesse indo para algum lugar. E não estão indo em lugar nenhum, não estão indo fazer nada. E aí tem uma hora que dá um pane, e eles acaba a energia e desliga a tela. E eles têm que enfrentar a realidade. Você lembra disso aí, Claudio? Você não chegou a ver esse filme? Não lembro, eu tô até procurando, pesquisando aqui. É muito legal essa sacada. Foi um dos filmes mais geniais que eu já vi para tratar essa questão de uma maneira, sabe, tipo, sutil, mas ao mesmo tempo levantando essa bandeira, né? Da alienação, de você ficar só com a cara na tela, não tá vendo o que tá acontecendo do lado. Eu já vi gente chapando o coco no poste porque não tirou o olho do celular. Não é? Exatamente. Quer pensar em hipnose maior do que essa? Bom, Carol, vamos fazer um intervalinho? Rapidinho. Vamos escutar uma musiquinha? Não, break. Aí vem com duas músicas aí, beleza? Beleza. Já de volta. Blink 102. A Blink tem 3 vezes mais audiência. E agora bate recordes no digital. Resultado consolidado. Aferido por Triton Digital Logica Host. Mais de 3 milhões de conexões em 90 dias. Repita, por favor. Mais de 3 milhões de conexões em 90 dias. A Blink tem mais impacto, porque é rádio, app e streaming TV. Blink 102. O arraiá de ofertas da Fiat Enzo chegou para você garantir seu carro novo. Fastback T200 a partir de 99.990. É verdade. fiatenzo.com.br. Consulte condições. Paz no trânsito começa por você. Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul apresenta Pantanal Tech MS. Mais que um evento, um marco na produção sustentável do Pantanal. Dias 28 e 29 de junho na UEMS de Aquidauana. Agronegócio, agricultura familiar, empreendedorismo, inclusão produtiva, turismo, preservação são temas deste encontro onde o conhecimento interage com os principais atores do desenvolvimento da atualidade e do futuro. Inscreva-se em pantanaltech.com.br. ZYL 675. Blink 102. 102. Imagine Dragons Waves aqui no Viva Voz Terapia de Segunda. Agora 11h35. Você conectado junto com a gente aí nessa noite sensacional. Copini, é isso aí, cara. E você sabe que nesse programa em que nós somos os pacientes, a gente já vai revisitando uma série de histórias, né? Já tô aqui pensando num monte de coisa assim de quando eu era criança que poderia ter sido resolvida com hipnose. E aí vai. Mas eu te falo um negócio, né? Carol, você que tá contando pra gente aqui uma série de coisas relacionadas a esse trabalho com crianças. Diz pra mim, uma criança que trata precocemente aí, vamos chamar de precocemente,
esses sintomas, como por exemplo de depressão ou ansiedade, esses sintomas tendem a voltar no futuro ou essa criança pode ter uma vida mais tranquila, leve e melhor pro resto da vida? Muito boa pergunta. A hipnoterapia, ela vem para poder ajudar uma pessoa, né, uma criança, um adolescente, a estar resolvendo uma causa em até 100%, com segurança, eficácia, na raiz. Então, a tendência é a gente aniquilar uma programação ainda no princípio, para que ela não se transforme em algo muito maior, né? Então, veja, a criança, um princípio de uma depressão é aquele adulto que já está totalmente em depressão hoje, né? Sim. Mas que a gente pode ainda, lá naquele começo, fazer um serviço de extrema qualidade e ajudar com que ela se livre daquilo, né? Se recomponha. E o mais interessante, né? Em poucas sessões. Pouquíssimas sessões. Você está falando de quantas sessões? 1, 2, 3 sessões. De quantas horas? Quantas horas é uma sessão de hipnose com você? Primeira sessão de criança ou adolescente, 2 horas. Adultos, 3. Mas nem chega a isso. Né? Crianças, 40 minutos. Adolescentes, 1 hora. Adultos, 2 horas. E aí depois leva um tempo, né, para poder ele voltar. Então não é uma terapia como das convencionais, em que a pessoa vai 2, 3 vezes na semana, né? O meu processo, ele é bem diferente. Ele acaba né? voltando depois do quê? Uns 40 dias? 40 dias. Bem diferente. Interessante, né? E o que você espera quando você vê o resultado disso? Qual que é o comportamento desejado? É uma melhoria, por exemplo, no caso da criança na depressão e nos adultos, o que seria? Nos pais dessa criança com depressão? De resultado? Não é a melhoria, de fato um grande resultado, né? Eu espero realmente que a pessoa ela se livre do comportamento, de um sentimento, de um hábito, de uma depressão ou do que quer que seja. Existe essa possibilidade e eu trabalho para isso. Então, é um trabalho, um recurso hoje amplamente, né, divulgado. A hipnoterapia não tem riscos, nem para criança, nem para adolescente, nem para idoso, nem para adulto. Pode ser usado com qualquer pessoa, inclusive com pessoas que eu mesma trabalho com, por exemplo, autismo de todos os graus. A gente, de alguma maneira ou outra, a gente consegue aplicar com esse sujeito. É mesmo? E que tem, sim, excelentes resultados e eles adoram. Eu já fiz hipnose com um autista também, só que o autista que eu já fiz hipnose, ele extremamente, vamos colocar, funcional, vai usar essa expressão, que é a expressão que normalmente é utilizada, mas ele tinha síndrome de Asperger, então vou dizer que poxa, o menino é genial, inteligentíssimo, né? Então, mas assim, ele tinha muita dificuldade de se concentrar, eu tinha que cuidar muito das palavras e elementos que eu usava para conseguir trazer a concentração dele. Exatamente. E a gente acaba fazendo com quantidade de tempo menor, variado, ludicidade, tudo isso entra, né? E claro, respeitando o tempo, os limites da pessoa, a idade dela, e tudo pode ser realizado. Por exemplo, se você fosse hipnotizar o Claudinho, não estou dizendo que você vai e que ele foi, mas, por exemplo, o que você poderia trabalhar para ajudá-lo? Assim, o que você acha que daria para fazer para ajudar o Claudinho? Hoje eu ajudaria o Claudinho a melhorar nos seus potenciais. Claudinho, dava para trabalhar, por exemplo, a questão da sua performance aqui no trabalho, né? Olha aí, viu? Olha aí. Já tá animado, Claudinho? Tô sempre. Sempre, Bom, ó. Então foi o seguinte, nós vamos de novo para um break. Não, senhor. Aqui é pra. Vambora. Vambora? Só pra. É o sinal. Eu achei que você tava querendo ser hipnotizado nos bastidores. Nada, você já tá. Então vai ser ao vivo mesmo. Então tá. Então tá, Claudinho, seguinte, olha Fala. aqui, olha atentamente aqui pro que eu tenho aqui na minha mão. Presta atenção, olha lá. Pronto, sua memória tá apagada. Usei a técnica dos homens de preto com você. Fala pra mim, como é que era seu nome? Como que sim? Meu nome é Cláudio. Ele já fica ligadaço. O Carol, você não tem noção do medo que esse cara tem. Não tenho medo. Ele já fica assim, já fica falando. O Carol, pra mim sempre aqueles pessoal de auditório foi tudo armado, sabe? Tinha essas noias assim. Cláudio. Onde que vai estralar o dedo pra... Acordou, mas não vai, velho, não tem. Eu digo assim, tem umas técnicas, algumas brincadeiras
coisas que dá pra disfarçar, mas tem outras que é impossível. Sim, mas aí o cara, agora você vou balançar sua cabeça, aquele bem dormido lá, o cara mas não vai entrar na minha mente isso aí, não vai. Cara, eu tô te falando, isso daí funciona. Só que assim, é uma coisa que a Carol colocou no começo. Você tem que estar predisposto a isso. Mas eu não acredito, eu não vou conseguir. É por isso que eu falo que eu não consigo. Ô, Carol, mas mudando de assunto, hoje, pros pais, tá? Uma pergunta assim, eles estão entendendo mais esse lado de ter que levar, porque muitos acham muita frescura aí, não? E quer educar de outra forma, né? Não entende a situação do filho. Tá sendo bem entendido isso pra eles, assim, que o filho tá precisando de ajuda? Tá difícil. Tá um pouco difícil porque os pais não estão percebendo que eles mesmos estão precisando de ajuda. Né? Na verdade, são eles, né? Muitas vezes. Aí, ó. Pois é, cara. Mas assim, os primeiros sintomas, sim, são visíveis, né? Agora, a gente alerta esses pais, né? Você tá vendo um primeiro sintoma no seu filho? Não espere, busque ajuda. É agora a hora. Mas e quando saber, Carol, que o filho também tá se vitimizando, né? Assim, usando isso, porque tem muito problema da depressão, e ele muitas vezes sabe que não tem e usa como tivesse, assim, para ser um modo de, até mesmo de defesa, né? Já é um sintoma. É? Sim. Agora, interessante que, por exemplo, tem realmente esse tipo de comportamento, a gente fala de criança e tudo. Não, eu não atendo criança, mas eu atendo, vamos colocar, adolescentes acima de 16, 17 anos eu atendo. E, cara, eu atendo muitos que sofrem de depressão. Muitos. Inclusive, o número de suicídio entre adolescentes, especialmente em Campo Grande, é um índice alto, né? Exatamente. Existe toda uma questão por trás disso que tem a ver com uma série de coisas, na minha opinião, especialmente a forma como a gente tem lidado com o cotidiano dos nossos jovens. Cheio de pressão de uma forma estranha, né? Porque é uma pressão social em função de redes sociais, em função de quanto você tem de dinheiro, em função de aparência, em função de uma série de coisas, só que você é bombardeado por isso, pela mídia e pelos aplicativos de redes sociais, o tempo inteiro. A minha filha, Copina, a Joana, ela fala pra mim assim que todo mundo, ela fala, pai, todo mundo, de uma certa forma, tem que ir num psicólogo, conversar, sabe? Ela tem dessa ideia, sabe? Nem mesmo que ache que não tá tudo certo, que vai lá pra ver. Eu concordo com ela. Eu sou psicólogo e eu também frequento psicólogo, entendeu? Mas não quero chamar, não é que todo mundo tem que fazer isso a vida inteira, etc. Mas em algum momento da vida é bom você passar. Do mesmo jeito que é bom você passar numa nutricionista. Sim. Porque você tem que saber se você tá se alimentando corretamente. Do mesmo jeito que você tem que passar no endócrino. Como é que você tá? Como é que estão os seus hormônios? Depois que eu fui entender o raciocínio dela, né? É uma coisa, cara. Então, a psicologia o trabalho do psicólogo é trabalhar um aspecto da mente que muitas vezes as pessoas não entendem. É justamente aquilo que controla, ou pelo menos ajuda a controlar, o pilar emocional. Como é que você controla uma emoção? Diretamente, só com remédio. Concorda? Agora, se você trata a mente, como que você faz para tratar a mente? É o pensamento, é o discurso, é o lado sombra, é o seu eu interior, é o seu inimigo interior. Essa conversa, esse caldo dessas coisas todas é que vai determinar, né, tipo, quem você é e tudo. E como que você vai trabalhar isso dentro das questões que são importantes para você. As suas limitações, fobias. Na minha época, eu vou falar assim, na minha época, não sei se você foi assim, comigo, acho que não. A gente não tinha muito tempo pra isso, não, era muita porrada, muita pancada. Exatamente, cara. Eu vou falar um negócio que quando eu era criança, o negócio era que psicologia era a ciência do futuro. Quando eu entrei no curso de psicologia, muita gente falava assim, cara, psicologia, cara, o que você vai tratar de doido? Você gosta de tratar doido? E aí que eu falei, pô, mas não é isso que me falaram. E de fato não era. Psicólogo não trata doido, isso é psiquiatra que faz. O psicólogo trata pessoas que são pessoas do dia a dia, do comum. Você, eu,
a Carol, né? Todo mundo. E dentro disso promove o autoconhecimento, que é você aprender a lidar com suas questões, parar de olhar no espelho e se achar feio, sabe? Começar a aceitar algumas coisas na sua vida. O psicólogo tem essa função, né? A hipnose, que é uma ferramenta que eu pessoalmente gosto muito, uso no meu consultório, acho que é bacana, especialmente porque eu trabalho muito performance, né? Eu acho fantástica, porque você consegue acessar de maneira muito rápida o subconsciente e começar a mudar sugestões que até pouco tempo atrás eram sugestões, por exemplo, que te atrapalhavam. Você muda, ou nas palavras que a Carol usou, ressignifica. Não é isso? Exato. É aquele negócio, né? Todos nós precisamos em algum momento da vida. Talvez não seja a vida toda, né? Mas em algum momento, sim. E eu vejo muito isso, assim, em pais, nas crianças. Eles desenvolvem com os filhos deles as mesmas problemáticas que eles tiveram com os pais. E é muito comum o pai, a mãe chegar e falar: me ajuda, porque eu tô fazendo a mesma coisa que minha mãe fez comigo e que eu odiava. Então, sim. Crianças com qual idade falam isso? Os pais, né? Os pais que falam isso. Os pais falam isso. Isso. Olha só que interessante. Então tem essa percepção deles que eles estão reproduzindo os erros dos próprios pais. Mas isso é bacana, hein? Isso eles fazem depois da sessão de hipnose, eles percebem? Ou é antes? Eles já chegam com essa percepção? Já chega, muitas vezes já chega. Olha só, então... Ou seja, eles não conseguem evitar de agir dessa maneira. Não. Já tem essa percepção, né? Sim, é um processo subconsciente, já é uma programação. Ele mesmo já realiza totalmente não consciente, totalmente descontrolado. E aí como que faz, né? Aí precisa da ajuda profissional para, né, desenrolar essa programação e fazer com que ele fique livre, né? Para poder agir de maneira diferente com o filho. Puxa, e fala para mim o maior desafio que você teve de enfrentar. Qual foi o caso mais difícil que você já pegou? Eu acredito que o caso mais difícil mesmo foi o caso de uma mãe que trouxe a filha. E, bom, era uma adolescente, né? Com várias questões que foram trabalhadas e que ela recebeu orientação, voltou para casa e não colocou em prática. E a adolescente voltou sozinha para o consultório, né? Para poder pedir ajuda. Então, assim, eu tenho esse alerta, né, aos pais. Aceitem que você também precisa de ajuda, que você precisa de orientação, que você precisa ser um pouquinho humilde também para reconhecer, né, e pedir essa ajuda, né? Porque o filho, adolescente, uma criança, às vezes vai ser com uma birra, vai ser com, né? Acho que você estava comentando, né, Claudinho, algum comportamento agressivo, um mau comportamento, e que ela vai demonstrar o vitimismo, né, como você colocou, que ela vai estar falando assim: eu estou pedindo ajuda. Então, não é necessariamente uma problemática que a criança está apresentando, mas é um pedido de ajuda. Eu tenho a impressão que qualquer comportamento, por exemplo, que vise chamar atenção, agressividade, notas baixas, coisas desse sentido, na verdade, um pedido de ajuda, né? Exatamente. Bom, engraçado que quando a gente perguntou qual foi o caso mais difícil, eu tava imaginando que você ia contar de uma criança que tinha algum problema qualquer, entendeu? Tipo assim, sei lá, arranca cabelo, coloca o dedo no nariz e põe na boca, sei lá, qualquer coisa. E você falou que o caso mais difícil foi que a mãe era a pessoa mais difícil. A mãe era o grande problema, né? Sim. Nunca, pra mim, vai ser o adolescente ou uma criança. Tá aprendendo, né? Como que é? Tá aprendendo.